Olá, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, a família de vocês também, tá bom? Estejam se cuidando, né? E hoje a professora vai fazer uma aula diferente aí com vocês. A professora vai falar de uma artista mexicana, né? Que teve que enfrentar muitas superações, muitas dificuldades na sua vida. Ela teve uma vida muito sofrida mesmo, tá bom? E aí hoje a professora resolveu, né, contar um pouquinho sobre a vida dessa artista mexicana aí, né? Que é um exemplo de superação, que com todas as suas dificuldades, todas as suas limitações, né, tudo que ela passou, todo o sofrimento que ela teve na vida, ela não deixou, né, de praticar uma coisa que ela gostava muito, que era pintar, fazer a sua arte, tá bom? Alguém já ouviu falar de Frida Kahlo? Tá? É uma artista mexicana e ela gostava muito de se autorretratar, porque ela falava que ela se sentia muito sozinha, né? Então ela era ela e ela mesma, então ela gostava muito de fazer pintura de si mesma, retratando a si própria. Quando o artista retrata, faz um desenho de si mesmo, é um autorretrato, tá bom? E aí quando ele mostra, faz o desenho, o rosto de outra pessoa, é um retrato. Autorretrato quando eu faço de mim mesmo, tá bom? E retrato quando é de outra pessoa, tá? Então, olha, vocês vão conhecer toda a dificuldade, a vida dessa artista, né? Que ela teve na sua vida aí, tá? Durante a sua vida, tá? Magdalena, né? Carme Frida Kahlo, Calderón. Nasceu em Coyoacán, cidade do México, né? Cidade do México é onde tem aquela praia muito famosa, Cancún, né? Tá bom? No dia 6 de julho de 1907, tá? Mas ela falava que tinha nascido em 1910 por conta de uma revolução mexicana que teve lá, tá? Mas isso é coisa de história e depois não vem ao caso para vocês agora, tá bom? Mas na realidade, Frida nasceu no ano de 1907, tá bom? Aqui ela retratou, né, o pai, tá? Ó, retrato de mi padre, né? O pai. E aqui dos avós, né? Os avós maternos, tá? E os avós paternos. Ela fez uma pintura aqui, tá bom? Vamos lá conhecer a vida dessa artista. Vocês sabem por que vocês tomam aquela gotinha? Tomava, né? Até 5 anos de idade tem que tomar, né? Você vai lá no postinho de saúde e tomava aquela gotinha, né? É a vacina da poliomielite. Porque antigamente, quando não existia essa vacina, dava uma doença que afetava as pernas, né? A pessoa ficava tipo assim, não conseguia andar, ficava aleijada, tinha uma má formação da perna, tá? Nas pernas, né? Poderia ser uma só, tá? Ou as duas. E aí foi se inventada essa vacina da poliomielite, tá? E infelizmente Frida naquela época, né? Ela foi acometida dessa doença chamada poliomielite, tá? Com 6 anos de idade, como que deu a doença nela. Mas por quê? Porque ela não tinha tomado a vacina, né? Não existia a vacina ainda da poliomielite. Por isso que é importante todas as vacinas vocês tomarem, viu? Mesmo aquelas injeções mais doídas, né? Tem que tomar. E aí, o que aconteceu com Frida, né? Ela foi diagnosticada com poliomielite, também chamada de paralisia infantil, que a deixou imóvel por vários dias. Mas a grande tragédia da sua vida foi qual? Ela estava vindo num bonde, andando num bonde. O bonde é tipo um trenzinho, um vagão de um trem, né? E um caminhão bateu, tá? Ela estava voltando, né? Da faculdade com o seu namorado, tá? E aí esse caminhão bateu no bonde, tá? E aí o que aconteceu com ela? Por causa desse acidente, um ferro atravessou o seu corpo, né? E ela quase morreu, mas mesmo assim ela conseguiu ter vida, né? Só que ela, por conta desse acidente, ela não conseguiu mais ser mãe, né? O sonho dela era ter filhos, só que ela engravidava e depois ela não conseguia manter a gravidez, tá bom? Então vamos lá, ó, conhecer mais aí, né? Para vocês verem toda essa superação que a artista teve. Então, ela teve poliomielite com 6 anos, que a deixou ela com a perninha aí, né? Ela tinha uma dificuldade para se locomover, tá? Por conta da perna que ela ficou, né?
Esse acidente deixou perto da morte, esse que ela estava vindo no bonde e o caminhão bateu. Foi transpassada por uma barra de ferro pelo abdômen que a deixou em impossibilidade de engravidar e sofreu várias fraturas, inclusive na coluna vertebral. O que é a coluna vertebral? Que mantém a gente em pé, né? A gente consegue andar, se mobilizar por causa da coluna. Então, esse ferro, gente, ali no acidente ultrapassou e, né, o abdômen dela. E aí foi que eu falei para vocês, ela não conseguia também mais engravidar. Ao todo foram necessários 35 cirurgias. Vocês imaginam a gente passar por 35 cirurgias? E, portanto, foi obrigada a usar vários coletes ortopédicos toda a sua vida. Era muitas vezes vista com roupas largas de homem para esconder as suas deficiências. Então ela usava, colocava roupa de homem bem largona assim, para esconder toda a sua deficiência. E foi a causa dessa tragédia que surgiu a capacidade de pintar os seus quadros, fazendo com que fosse quase a sua terapia e, ao mesmo tempo, uma forma de demonstrar a sua dor através da beleza. Tá? Mesmo lá com toda essa dificuldade, né? Ela já tinha deficiência ela da poliomielite, aí sofre esse acidente, a impossibilita de ser mãe, e mesmo assim, né? Ela foi lá pintar para mostrar, né? As coisas, a sua dor, mas de uma forma que pela beleza das suas pinturas, dos seus quadros, tá? Então vamos lá. Impossibilitada de levantar da sua cama, seu pai, olha o que seu pai fez. Adaptou um cavalete à sua cama e um espelho no teto. A mãe colocou um espelho no teto para que a filha pudesse pintar. Aí começou uma série de autorretratos. O primeiro autorretrato dela foi em 1926, né? É o vestido de veludo, tá? Olha esse vestido bem bonito. E ela fez o autorretrato dela aí mesmo, tá? Porque o pai adaptou, porque ela ficava deitada, né? E esse espelho conseguia ela ver para ela conseguir fazer as suas pinturas ali, tá bom? Olha aqui como que era, ó, tá? Ela deitada na cama, ó, a paleta aqui, né? E ela, aí tinha um cavalete aqui, o qual segurava o quadro, tá? Os pincéis aqui, ó. Mesmo ela deitada por conta do acidente lá, ela, né? Ela fazia suas pinturas. Isso não é uma superação, pessoal? Tá? Às vezes ela podia se entregar, ficar ali na cama sem fazer nada, né? Tá? Só sofrendo, se martirizando com aquela angústia, mas não, tá bom? Ela procurou algo, né, para retratar e para mostrar, tá? Então vamos lá, ó. Frida Kahlo. 2 anos depois do acidente, Frida leva 3 dos seus melhores quadros a Diego Rivera. Diego Rivera é um artista mexicano, tá? Então ela pega esses quadros que ela achou melhor e leva para esse artista. Um famoso pintor que conheceu quando frequentava a Escola Preparatória Nacional para que analisasse. Então ela pegou esse quadro e levou lá, porque ele já era um artista, né, conhecido, então ela levou para que ele analisasse esses quadros. Diego reconheceu o seu talento e a partir desse ano que começou o relacionamento onde Diego a encorajava a pintar, influenciando-se na paleta de cores. 1 ano depois, casaram-se. Na altura, ela tinha os seus 22 anos e ele tinha 43 anos. Ele era bem mais velho que ela, tá? Então, assim, ela pintou esses quadros, pegou os 3 melhores e levou para ele analisar. Por quê? Porque ele já era um pintor, ela era novinha, né? Vocês viram, ela tinha 21 anos. E aí ela levou. E ele admirou que ela tinha um potencial, tinha características, dons artísticos, tá? E aí ele estimulava para que ela pintasse mais. 1 ano depois aí deles se conhecerem, eles se casaram. Mas ela não foi feliz com ele não, viu, pessoal? Tá? Em 1929, 1932, Frida sofre de aborto, ficando assim muito abalada, o que faz com que mais uma vez refugie-se na sua pintura. Então, igual eu falei para vocês, por conta do acidente, ela não conseguia engravidar. Então, mas mesmo assim, ela engravidou, mas perdeu o bebê. Isso pode acontecer, né, pessoal? E aí, o que ela fez, né? Se refugiou. Qual foi a forma dela mostrar essa dor, essa angústia, esse momento triste que ela estava sentindo? Foi fazer as suas pinturas aí, ela continuou pintando, tá bom? E aqui, ó, ela fez uma cama, né, tá? Mostrando essa dor aí, desse momento que ela estava sentindo aí através da pintura, tá bom, pessoal? Casa Azul, tá? Ela viveu a vida toda dela nessa casa, chamada Casa Azul.
É uma casa que tem no México, tem até hoje, viu, pessoal, essa casa. E hoje, essa casa dela se transformou num museu. Lá se encontram as obras dela, os pertences, as coisas dela, tudo. Então, transformou num museu, né, que mostra em toda assim as coisas da Frida, tá bom? E a casa do marido dela era do lado também, grudada aqui com a casa. Eles casaram, né, mas viviam em casas separadas. Mas a casa dele era bem aqui do ladinho, grudada assim, por uma ponte, né, para ligar as duas casas. Frida sempre pintou a si mesma. Lembra que eu falei para vocês que ela se retratava a si mesma, né? Aí o que ela falava por ela gostar de fazer seus autorretratos? Eu pinto-me porque estou muitas vezes sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Então ela mesma, ninguém melhor do que você para se conhecer, não é? Tá? Então, por isso que ela fez muitos autorretratos. Então, a hora que você vai ver as obras dela, tem muito autorretrato, ela retratando a si mesma. Porque ela ficava muito sozinha. Então, né, ela falava assim, ó, porque o assunto que eu conheço melhor, eu mesma, tá? Em agosto de 1953, sua saúde piora e é obrigada a amputar os seus pés. Aí ela falou uma frase, olha só que frase, que motivação, que vigor que essa mulher tinha. Pés? Para que os quero? Se tenho asas para voar, né? Olha só, mais uma superação dela, né? Por conta da cirurgia que ela fez, ela ficou muito debilitada, aí foi dando umas feridas, né? E aí ela teve que amputar. E mesmo nesse momento de dor, ela usa uma frase muito motivadora. Que frase, né? Vamos retomar aí para vocês verem. Olha só, que sirva de inspiração. Porque às vezes a gente está nesse momento agora dessa pandemia, né? A gente reclama, acha ruim. Mas graças a Deus a gente está com saúde, a nossa família também tá, né? E ela lá, toda doente, toda com muito problema, e ela retratando, fazendo a sua arte, tá? E aí quando ela precisou amputar os pés, olha só a frase. Pés, para que os quero? Se tenho asas para voar. Ó, forte, hein? Frida Kahlo, né? Na noite de 13 de julho de 1954, Frida Kahlo é encontrada morta. A versão oficial divulgou que ela morreu por embolia pulmonar, tá? É um problema que dá, tipo, vai sangue, né? Que eles falam, que coagula lá dentro do pulmão, a respiração fica pesada, né? E a gente não consegue, não respira, e aí vem a óbito, tá, pessoal? Não se descarta a hipótese de que ela tinha morrido de overdose. Que overdose? É o excesso de remédio, porque ela tomava muito medicamento, tá? E às vezes ela tomou, naquele momento, muito medicamento, né? Então, overdose é uma quantidade exagerada de remédio, tá? E o corpo foi cremado e as cinzas encontram-se depositada na urna na Casa Azul, hoje Museu Frida Kahlo. Então, ó, depois que ela foi encontrada morta, né? E foi cremada. O que é cremar? Hoje, a maioria das pessoas enterra, vai lá no cemitério, tem aquele buraco, coloca o caixão lá. Mas hoje está usando muito de cremar, né? Coloca lá num fornão bem grandão lá, quente, né? Queima tudo. Aí depois as cinzas que sobram, eles colocam dentro de uma vasilha, um potinho lá, tá? E as cinzas delas encontram-se lá nesse museu da Casa Azul, lá no México. Quem sabe um dia vocês não conseguem viajar lá para o México, para a praia de Cancún, conhecer Cancún, né? E pode ir lá conhecer o museu da Frida, né, Kahlo. Então, gente, a vida dessa mulher aí foi, sim, uma vida de superação, né? Teve a poliomielite com 6 anos de idade, tá? O que deixava ela com dificuldade de locomoção. Ela sofreu muito bullying na vida dela, quando você vai ler, ela sofria bullying na escola. Vocês sabem o que é bullying, né? A pessoa quando é gordinha, aí o amigo chama você de gordo, se você tem uma orelha grandinha, né? Ah, orelha de elefante, né? Isso é bullying, machuca as pessoas, não é? Se a pessoa é gordinha, você tem que respeitar o seu amigo. E aí ela sofria muito bullying na escola por conta dela andar, né, mancando, com dificuldade por conta da poliomielite, tá bom? E aí depois aí, né, nova aí com 18 anos, ela sofre esse acidente aí, que ela estava dentro desse bonde, esse caminhão bate e leva ela a ter uma vida muito sofrida, né? O sonho de ser mãe, ela não consegue realizar, né? E aí o pai adapta esse cavalete lá na cama e mesmo ela deitada, ela consegue realizar as suas obras. Então, isso realmente é um exemplo de superação,
tá? Que sirva de exemplo para nós quando a gente estiver passando por um momento difícil, alguma dificuldade, que a gente pode superar, né? E conseguir passar por esses momentos difíceis aí, depois olhar e falar assim, nossa, foi bacana. Eu sei que para vocês que são crianças ainda pode ser, né, um tema, assim, uma conversa, né, falar dessa artista para vocês um pouquinho meio que pesado, talvez, né, tá? Mas eu não quero que vocês se sintam, assim, tristes por conta disso. É só uma coisa de superação, que quando a gente tem dificuldade, né, que a gente pode passar por isso, romper essas dificuldades, tá bom? Então, isso daí foi um pouquinho da vida dessa artista mexicana chamada Frida. Tem um filme, viu, pessoal, que fala sobre a vida dela e tal, e que conta tudo aí com detalhes sobre a vida dela, tá? Mesmo aí, tá bom? E eu vou deixar depois uma atividadezinha para vocês fazerem aí, tá? Então, aí a gente fica aí hoje com a biografia da Frida, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Beijos, beijos. Tchau, pessoal!